está nos assistindo pela internet. E eu tinha até anotado algumas coisas aqui bastante relevantes sobre a comunidade do Horto. Mas, dadas as falas aqui dos representantes do governo, eu me vejo obrigado a responder, e o doutor Rafael já até começou essa resposta, porque é muito prático, muito confortável para o governo tomar a postura de dizer que é refém de um acórdão do TCU quando não é fato. O fato é que o TCU só determinou que demarcasse a área de interesse do Jardim Botânico. Outra questão importante de ressaltar é que não há conflito ambiental. Eu faço um desafio aqui, gostaria que houvessem outros encontros, preferencialmente in loco, na área em questão, para a gente provar que nós não criamos um conflito, a nossa permanência não cria conflito ambiental, pelo contrário, nós temos um projeto Horto Natureza, que foi reconhecido pela Rede Globo, apareceu no Globo Comunidade, é um projeto muito bacana, vai ter outras matérias da grande mídia que vão ao ar em pouco tempo. A gente, vale ressaltar que até a década de 80 não havia esse, entre aspas, conflito ambiental. Quando meu avô trabalhou mais de 40 anos no Jardim Botânico, quando o avô do Felipe, da Liriane e de vários outros moradores, não existia esse conflito ambiental. Quando os nossos avós, nossos pais, serviam para atender o Jardim Botânico, para servir como zeladores do Jardim Botânico, dando as suas vidas para manter o Jardim Botânico o que ele é hoje, e acreditem as senhoras e os senhores, era muito mais bonito do que é hoje. Era muito melhor cuidado. Nessa época não havia conflito ambiental. Então, assim, vale ressaltar que essa narrativa de que nós não podemos fazer. O que nos colocou na situação que nós estamos, inclusive jurídica, foi um ato político e pode ser revertido com uma posição política. O que tem que se rever aqui é o perímetro que o Jardim Botânico realmente necessita para desenvolver pesquisas. Porque se nós formos colocar na prática, se nós formos, como eu estou pedindo, se formos no Jardim Botânico, nós vamos ver muitas coisas que não remetem à pesquisa ambiental, à preservação ambiental, pesquisa botânica, nos remete a grandes comércios, grandes marcas, grandes empresas fazendo uso, explorando o Jardim Botânico. Para terminar, eu queria falar do seguinte: esse tombamento, ali é uma área tombada, de fato, o tombamento foi em 1973. Eu nasci em 76, e se já era tombado, a minha mãe já estava ali antes de mim, então foi tombado com a casa do meu avô, da minha mãe lá. E uma coisa que vale ressaltar aqui é que a gente está interessado em conversar, a gente não está fugindo, não está tentando impor nada, mas a gente pede primeiramente que, quando se for falar da gente, nos incluam nessas... claro, uma questão interministerial, mas seria interessante trazer a comunidade para esse debate, porque é muito difícil você debater sobre o futuro de alguém sem essa pessoa estar presente. Então, está se tratando do futuro de uma comunidade, como muito bem colocou o doutor Rafael, com mais de 500 famílias, sem envolver essas famílias. Isso é igual fazer uma obra. Eu queria ver na casa de alguns dos senhores, de alguma das senhoras, se algum arquiteto vai lá e faz um projeto sem ele consultar. Porque com a gente tem que ser assim, isso não está certo. Foi isso que aconteceu lá atrás, e o resultado para nós foi o mais danoso, foi o pior. Como vocês puderam ver ali naquele vídeo, algumas daquelas pessoas que apareceram ali já morreram, sem ver a solução para esse problema. Então, assim, chega a ser angustiante a gente ver falar da situação como se fosse uma coisa, mas a gente não pode fazer nada, porque é uma questão ambiental, tem muitos interesses. A gente sabe que tem muitos interesses, realmente tem que ter muito interesse em realmente fazer, ter uma alternativa justa. E queria, para finalizar, colocar que a comunidade tem interesse de fazer essa titulação sem a possibilidade de ampliação, que isso fique claro, porque a gente já ouviu em algumas reuniões, em algumas situações, falando da favelização, da possibilidade do crescimento da comunidade.
nós da associação, a comunidade é contra esse crescimento também. Então, que fique claro que a gente quer conversar, a gente quer dialogar, só que a gente quer dialogar de uma forma que seja bom para atender todos os interesses, os reais interesses do Jardim Botânico, do meio ambiente, os da comunidade. Como foi colocado pelo Dr. Rafael, isso é viável, já foi provado que isso é possível, não há esse conflito. O único conflito que há é uma comunidade pobre, de maioria pobre, contra interesses financeiros de pessoas poderosas e grandes marcas que querem fazer uso daquele espaço, inclusive dentro do Jardim Botânico, para continuar suas práticas que rendem muito dinheiro e que não ajudam em nada a sociedade e que não ajudam em nada a corrigir esse déficit habitacional. E a gente nem tinha esse déficit habitacional em relação à comunidade do Horto, porque a gente está lá antes da década de 70, 80, 90. Eu acho que é uma questão de manter a comunidade do Horto, é uma questão de justiça social, é uma questão de reconhecimento de uma comunidade tradicional que ajudou a manter não só o bairro do Jardim Botânico, mas o Jardim Botânico no que ele é hoje. Porque, acreditem, se nossos avós, nossos pais e nós não tivéssemos lá, aquilo não seria da forma que é. Eu poderia dar vários exemplos, como o Parque da Cidade, vários outros parques que hoje têm ocupações irregulares, recentes, e lá eu faço o desafio. Sempre que chamo para ir lá, agora realmente é para encerrar, sempre que chamo para ir lá eu faço um desafio. Não acreditem no que eu estou falando, eu sou parte envolvida. Vão lá, vejam com seus próprios olhos, porque eu não posso esconder uma casa recém-construída e também não posso colocar lá uma árvore de 200 anos. Então, quando eu digo que lá é uma área preservada, eu tenho prova. Quando eu digo que nossas casas são antigas, tem história lá, a gente vai mostrar para vocês fotos da década de 60 e vai mostrar fotos atuais. E vocês vão ver que houveram pouquíssimas mudanças. E, para finalizar, eu queria que senhoras e senhores que representam o governo tivessem um pouco mais de sensibilidade e saíssem um pouco desse papel só institucional e fossem mais para o lado humano de vocês. Eu apelo para o lado humano, porque quando eu vejo cenas como essa que eu vi, eu acho que se a gente não levar isso em conta antes de qualquer argumento, eu acho que humano é uma palavra que passa longe de qualquer um de nós. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Fábio Dutra Costa, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Horto. A secretária Tainá já está conosco, secretária de Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, com a palavra Tainá Reis de Paula. Registrar a presença, já está aqui conosco também o deputado